Olá, boa noite. J. Rondon. Hoje, quinta-feira, 18 de abril de 2024. Eu coloquei 2 vídeos nessa live para que você dê a sua opinião, para que você avalie, entenda e dê a sua opinião. Hoje nós vemos aí arrumarem de todas as formas para derrubar a revisão da vida toda, a RVT. Armaram de todo quanto é jeito. Vocês viram aí a história das ADIs, né? De 1999, que trouxeram para agora, e no intuito de desfazer o que foi já definido, a nossa vitória da revisão da vida toda em dezembro de 2022. Mas não faltou manobras políticas para tentar nos prejudicar. E esses 2 vídeos que vocês vão assistir na sequência, eles falam de bônus, aumento do judiciário. Você começa a prestar atenção nas informações, nos deixa perplexos. Eu queria usar outra palavra, mas vamos com calma. Além de salários vultuosos, acima de R$40 mil por mês, não vou fazer nem a conta para saber quantos salários mínimos vai dar. Mas além disso, tem os auxílios, né? Paletó, alimentação, moradia, passagem aérea, convênio médico e outras cocitas, mas que às vezes não é nem mencionado. E nós, pobres mortais, pagamos a conta. Agora, o que vai quebrar o Brasil são os 106.791 aposentados que têm o processo com a RVT. Vão criar vergonha na cara. Primeiro, que aquilo que tem que ser devolvido já foi pago. Ou vocês esqueceram disso, cara pálida? Nós já pagamos. Ah, lembrou agora? Que bom, né? Ah, mas foi em governos passados. É mesmo? Melhor nem dar resposta, né? Agora, será que não existe uma dor de consciência? Porque hoje o nosso judiciário aí, né, o Supremo Tribunal Federal está fazendo de tudo para
desfazer aquilo que ele mesmo aprovou. Nunca se viu isso no mundo. Mas apoiam entre si um absurdo imenso. Vocês vão prestar atenção aí nesses 2 vídeos. Procurei deixar bem curtinho para não tomar o tempo. Depois eu volto para encerrar. Vocês vão entender aonde eu quero chegar. É inacreditável. Hora de conversar com Rodrigo Orengo. A PEC que amplia ganhos de juízes avançou. O governo prevê um impacto de 42 bilhões de reais, considera uma pauta bomba o quinquênio de juízes. E aí eu pergunto a você a pergunta que eu fiz de maneira retórica mais cedo, Orengo: como é que a Comissão de Constituição e Justiça aprova um negócio que vai contra uma lei que nós temos? Não é para isso que serve a Comissão de Constituição e Justiça? Determinar que projetos são e não estão de acordo com as nossas leis? Conta pra gente aí, bom dia. Muito bom dia, Megali, Carla, Sheila, bom dia a todos. Esse seria o mundo ideal, viu, Megali? Uma lei em que o teto constitucional é cumprido, mas na prática isso não acontece, o teto ele é furado. Por quê? Porque existe uma coisa que é o salário do servidor público e outra que é a verba indenizatória, os penduricários e diversas verbas, né? Se a gente analisar categorias, tem categoria que tem lá verba paletó, auxílio representação, né, auxílio isso, aquilo. Isso não contabiliza para a regra do teto. Então, na lei, ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, 44 mil reais. Só que aí vem os penduricários, os benefícios, as verbas de representação, né, auxílio moradia, por exemplo, parlamentar tem auxílio moradia. Isso não entra para a regra do abate-teto, né? Os parlamentares já ganham o teto do funcionalismo, mas recebem mais de 4 mil reais para fazer frente aí a aluguéis, morar aqui em Brasília, né? E isso, se você botar na balança, na prática, o servidor que está lá no topo do serviço público, no alto escalão, e a gente sabe que hoje não é a maioria, né, mas acaba ganhando muito mais do que o teto. Então, essa regra, ela acaba sendo furada, né? Existe até uma proposta que estabelece que o teto seja cumprido. É até engraçado isso, Megali, porque, como assim, você tem que mudar a lei para fazer que o teto seja cumprido? Na prática, sim. Então, tem lá uma proposta que estabelece, né, que na hora de contabilizar salário... É isso? Uma lei para que outra lei seja cumprida, é isso. É verdade esse bilhete, né? Olha, essa lei aqui é para ser cumprida, tá? Isso. Na prática, até para as pessoas entenderem o seguinte, verba de representação, esses auxílios não entram na conta. Então, se você somar tudo, o servidor ganha muito mais do alto escalão, né? Aí sempre vem os questionamentos, mas e o professor, né? E aquelas carreiras que ganham menos? Realmente, você pega a carreira do executivo, tem gente e servidores que estão há muito tempo sem ganhar salário, mas o que a gente está falando, sem aumento de salário, e está com salário defasado, mas a gente está falando do topo do serviço público. Agora, essa proposta que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que é de autoria do presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, então, obviamente, tem muita adesão, e foi aprovada por oposição e base, ela estabelece esse quinquênio. E aí acontece o seguinte, aprovada a matéria, de 5 em 5 anos, carreiras do judiciário, juízes, procuradores, eles passam a ganhar um aumento de 5% a título de bonificação, um reajuste de 5%, e isso não vai para a regra do abate-teto, né? Tinha um cálculo inicial de impacto que era de 1 bilhão e 800 milhões de reais, né? Quase 2 bilhões de reais. Agora, como ontem, nessa discussão, acabou passando uma emenda para ampliar esse benefício para outras carreiras, Defensoria Pública, Advocacia Pública, Estados, Municípios, Distrito Federal, né, outras carreiras, a conta agora está chegando a 42 bilhões de reais, e foi isso que alertou o líder do governo, Jacques Wagner. Ele está dizendo o seguinte, olha, isso é mais do que uma bomba fiscal, isso é um tsunami fiscal no momento que a gente está discutindo revisão de meta.
e com um grande impacto aí no mercado, né, com críticas ao governo, porque o governo não está conseguindo atingir aquela meta fiscal, ou seja, zerar lá a conta, né, entre receita e despesa, né, é o que a gente faz dentro de casa. Quando a gente não consegue pagar alguma coisa, a gente está em dificuldade, a gente corta. Então essa seria a saída, mas o que a gente está vendo é o caminho contrário, é como se você tivesse com uma conta dentro de casa e ficasse ainda aumentando, enfim, a despesa, né? Estivesse lá com uma dívida e aumentasse a despesa. Agora, é claro que essa é uma proposta que tem, dentro do Congresso Nacional, é uma proposta popular, porque os parlamentares querem oferecer a carreiras mais benefícios. Mas o que o líder do governo estava alertando, olha, isso na prática funciona como um reajuste disfarçado. E um reajuste disfarçado ainda que não leva em conta a meritocracia, porque todo mundo acaba sendo beneficiado, não vai para a regra do abate-teto, então é realmente um grande impacto. O Megali estava fazendo há pouco uma pergunta que é fundamental, isso não é ilegal, isso não é inconstitucional, só para lembrar, Megali, essa foi uma proposta, e essa regra do quinquênio, ela foi barrada pelo Tribunal de Contas da União, que apontou realmente ilegalidade, mas ela foi autorizada por uma decisão do ministro Dias Toffoli, então já passou até pelo Supremo. Agora o que os parlamentares querem fazer é colocar na Constituição isso, e estabelecer como algo constitucional. Então é essa discussão que a gente vai ver daqui para frente. Começou com uma discussão para juízes e procuradores e agora já está se estendendo para outras carreiras. A conta está chegando aí, segundo o governo, mais de 40 bilhões de reais. Será que é tão difícil, Orengo, a gente viver na normalidade, um mundo em que as regras são cumpridas, que as leis são cumpridas, que você não fica inventando subterfúgios? Bote um salário maior, aumente o salário dos magistrados, mas que não passe desse valor. Olha aqui, o teto é esse, 50 mil reais. Esse é o teto. No final do mês é o que você vai receber. Não tem auxílio paletó, não tem auxílio moradia, não tem auxílio creche, não tem verba, não sei das quantas, não tem isso, não tem aquilo. Um mês de férias, como todo trabalhador brasileiro, e não 2 meses, que eu sei lá por que a gente aceita isso calado. É incrível que a gente tenha se acostumado com isso, né? Que esses caras que têm a melhor vida do serviço público, topo do topo da pirâmide, concedam a si próprios 2 meses de férias. É um trabalho intelectual cansativo. É cansativo, concordo, mas é muito mais cansativo carregar saco de cimento no Porto de Santos. É muito mais. E muito mais arriscado você ser professor da rede pública numa periferia qualquer. Então custa a gente ter uma regra que simplesmente seja cumprida. Isso é um assinte, cara. Isso é um assinte. Agora, se é pra aprovar pauta bomba, que pelo menos tem um fundo moral aí. Vamos beneficiar uma vez na vida aqueles que estão lá embaixo, professores, policiais. Vamos triplicar o salário dos professores, o impacto vai ser parecido, imagino eu. Já que vai gastar? Já que é pra gastar, pelo menos gaste com quem precisa. Agora os caras estão preocupados com moralidade, pelo amor. Orengo, bom trabalho pra você, até amanhã. Bom trabalho, até mais. Valeu. Obrigado, Lana. É bacana, né, a gente ver como eles se ajudam, né? Como na hora de cuidar do bolso deles, os poderes param de brigar, aí eles conseguem manter aquele tal relacionamento harmonioso que está na Constituição. Os juízes, eles estão entre os maiores salários do poder público e cheios de vantagem, como os incomparáveis 2 meses de férias por ano. E mesmo assim, o Congresso cuida deles nessa hora de dificuldade nas contas públicas. E dessa forma, o Poder Judiciário Nacional se tornou o mais caro do mundo. Custa 1,6% do PIB, 5 vezes mais do que países mais avançados. O que você acha disso? Muito bem, quero agradecer a sua paciência. Mas eu fiz questão de colocar esses 2 vídeos, esse assunto, porque é relevante. E nós, que temos o nosso direito e que foi garantido pelo Supremo Tribunal Federal, eles querem fazer de tudo, de todas as manobras políticas possíveis
para nos derrubar. Não vão conseguir. Nós estaremos unidos no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, na Avenida Paulista, em frente ao MASP, às 10 horas da manhã. O Medeiros está organizando toda essa manifestação. Eu estarei ao lado do Medeiros. Estou divulgando o máximo que eu posso e conto com a sua presença. Que esses 2 vídeos possam ter mexido com você. Mas o que isso tem a ver com a RVT? Tudo. Preste atenção. Enquanto não tem dinheiro para nos devolver e reajustar o nosso salário, que esse dinheiro nós já injetamos e foi roubado de nós, eles se ajeitam. Isso é uma das fatias. Isso é uma das fatias. Agora, quem quebra o país não são os aposentados. Porque eles pagam para poder receber. E sempre fomos produtivos e continuamos sendo produtivos. E essa fatia vive das nossas contribuições, dos nossos lucros que damos ao país. E recebemos em troca migalhas. Essa é a verdade. A economia brasileira está despencando, não por nossa culpa, mas por falta de capacidade. Bom, o próprio ministro já falou que ele não é ministro da Economia. E já o FMI já disse que só vai começar a melhorar o PIB no final do governo. É rir para não chorar. Eu aguardo você, eu e o Medeiros, estamos aguardando você. Você aposentado, você pensionista, você trabalhador, trabalhadora. Quando eu falo aposentado, pensionista, gente, todo mundo subentende-se o masculino e o feminino. Não preciso falar aposentado, aposentada, pensionista, pensionista. Né? A gente aprendeu isso, né? Lá nos primórdios dos nossos estudos, não é? É que hoje é tanto mimimi, né? Que a gente é tanta bobagem que bom, não vamos entrar no mérito. Contamos com todos vocês. Como eu disse, hoje 106.791 foram lesados pelo INSS. E amanhã você pode ser o próximo lesado. Não tenho dúvida disso.
Isso só vai mudar se nós mostrarmos a todos eles a nossa união. É isso mesmo. Porque acham que podem fazer o que quiser, porque eles têm tudo na mão. Hoje nós temos o Supremo Tribunal Federal que faz o que o chefe mandar. A política impera. E o presidente da República já comprovou que, além de não gostar de pobre, foi pobre, mas detesta. Também não gosta dos aposentados. Já assinou embaixo. Ele já disse que não quer nem ouvir falar da revisão da vida toda. Imaginem vocês. Conto com a sua presença dia 1º de maio, Avenida Paulista, em São Paulo, em frente ao MASP. Que Deus nos abençoe e um beijo no seu coração. Muito obrigado.